instituições e radicalizou as pessoas, forçando que hoje a gente não consiga mais ter um debate adulto. Por quê? Se eu tento debater, por exemplo, no nível que você tenta, mas e o PT? Mas e não sei o quê? Vem na infantilidade. Então eu acho que a gente... Você mente, olha a sua fundamentação para suspeitar das urnas. Você é um mentiroso, Ivan. Olha a sua fundamentação para suspeitar das urnas. Taiwan fabrica e não usa. Taiwan fabrica o chip e não usa. Eu tenho o direito de suspeitar da porra da urna. Tem direito, você tem. Agora você não pode dizer que o TSE fraudou as eleições para eleger o Lula. Isso você não pode. É uma acusação falsa. Você fez. Eu posso achar sim, eu posso achar. Você pode achar, só não pode vociferar isso, porque você está imputando. Essa opinião está garantida pela Constituição. Não está. É crime. É crime. Posso achar. Não é crime. É crime. Seria crime é porque você viu um monte de bobão, um monte de deputado eleito dizendo isso, e aí você se sentiu legitimado a fazer o mesmo. O TSE elegeu o Lula, foi o TSE que elegeu o Lula. Você está impugnando o caráter de um tribunal inteiro, com juízes, e a sua fundamentação Taiwan fabrica o chip e não usa as urnas. Bicho, que absurdo, cara. Se toca, pelo menos. Irmão, quando o Supremo prendeu o Lula, todos os fucking petistas falaram que isso era manipulação política e que era fraude, entendeu? Todos vocês falaram isso. Você entende o que eu tô te falando, meu irmão? É nosso direito de questionar as decisões políticas e de achar o que a gente quiser. Mas aonde vocês são um bando de hipócritas do caralho, porra. Vocês são um bando de hipócritas, isso que vocês são. Mas veja uma coisa. Veja uma coisa. Escuta aqui, e presta atenção. Ainda bem que você trouxe isso. Ainda bem que você trouxe isso, porque dá a oportunidade da gente fazer um recorte da história. Porque, veja, o Supremo, a Constituição diz, lá no artigo 5º, no artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, ninguém será considerado culpado até a sentença transitar de julgado. Ou seja, esgotou todos os recursos. Acontece o seguinte, que o Supremo, naquele caldo que estava acontecendo de manifestações, de impeachment e tudo mais, mudou o para que a condenação a partir de segunda instância começasse a cumprir a sentença, violando o inciso 57 do artigo 5º. Isso foi uma clara e flagrante violação constitucional. Isso estava flagrante. Que esses caras fazem isso, hein? Quem diria? Isso estava flagrante. Quem diria, E tanta verdade, que logo em seguida, logo depois... Agora vocês são putinha desses caras, é isso? Logo depois, o Supremo Tribunal Federal fez a lei voltar a valer. Entendi isso, Só que nessa época, pessoas como vocês aplaudiam Eu não aplaudi porra nenhuma. Aplaudiam, achavam legal. Maravilha, o Supremo Tribunal Federal está agindo dentro... Não estava. Naquilo ali não estava. Tá? Aquilo ali estava errado. Então você reconhece que o Supremo passa por cima da Constituição. Naquele momento ali passou. E foi flagrante, todo mundo denunciou. Se passou uma vez, velho. Se passou uma vez, já é golpe de Estado. Você tá entendendo? Bom, ali, dentro daquele contexto ali, sim, foi um golpe de Estado. Dentro daquele contexto, foi um golpe. Mas não foi o Supremo que deu. Quem deu o golpe de Estado... Bichão? Foi quem? A fada dos dentes? Foi o Parlamento. Foi o Papai Noel que deu o golpe. Porque tirou quem decidiu foi o Supremo, irmãozão? Tirou uma presidente da República sem a prática Supremo, irmãozão. Ivan, quem decidiu foi o Supremo, cara. Não foi o Supremo, foi o Senado. Foi o Supremo, sim. Foi o Supremo, sim. Foi o Senado. Foi o Supremo, foi a porra do Supremo decidiu agora, acho que em 2022. Foi o Supremo que inocentou. Acho que foi em 2022 que inocentou a presidenta Dilma da prática do crime de pedalada fiscal, como eles estavam imputando a ela, porque a lei é assim. A justiça ela anda, não é de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o andamento do processo. Então, naquele período, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento do inciso 57 do artigo 5º, prendendo Lula numa prisão flagrantemente incorreta, ilegal, e depois, que já ali, podemos dizer, corroborando com aquele golpe de Estado que tinha acontecido com a presidenta Dilma, foi um gol de mão para tirar o Lula das eleições de 2018. Ali sim foi um golpe, o Bolsonaro foi eleito por meio de um golpe, e se o Lula tivesse concorrido, ele jamais teria sido presidente desse país, deixa muito claro. E a história fez justiça, e a Dilma foi inocentada agora, muito recente, pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não houve crime de pedalada. Então você admite que o judiciário coordena a política brasileira, muitas vezes passando
por cima da Constituição para decidir qual vai ser o candidato das eleições. Não é questão que coordena, não é questão que coordena. Quando o Supremo Tribunal Federal, e aí aqui vai uma crítica ao ministro Barroso, que disse que o Supremo tinha que ouvir a voz das ruas. Naquela quadra, naquele período muito triste da nossa sociedade, o ministro Barroso disse, em alto e bom tom, que era preciso o Supremo ouvir a voz das ruas. Não, o Supremo não tem que ouvir voz de rua. O Supremo tem que julgar de acordo com a Constituição. Quando ouviu as vozes das ruas, errou, praticou um erro muito sério, mandou uma pessoa para a prisão, que ficou 500 e poucos dias preso. Ali foi um erro muito sério, muito grave, e que, assim, todos os livros de história vão ter que escrever isso para fazer a reparação histórica desse erro. Porque nós entramos num período... Por causa desse erro, nós entramos num período de obscurantismo que culminou na quebrada de muitas empresas. Eu que trabalhava no sistema financeiro, vi a quantidade de empresa que quebrou por causa da irresponsabilidade de um governante que não soube amparar as empresas, acolher as empresas naquele período. Mas foi o Supremo que tomou essa decisão, não foi? Não foi o Supremo. Foi o presidente da República. Foi o presidente. O presidente da República decidiu o Lula ir preso ou não? Não estou falando... Aqui já não estou mais no Lula, estou fazendo uma outra... Já avancei. Isso aí já passei. Não, mas, Ivan, rapidinho, vamos conversar aqui. Vamos pensar logicamente. Se você, como defensor do PT, do seu lado do ponto de vista, você enxerga momentos onde o Supremo ignorou a Constituição e prejudicou vocês, tirando o melhor candidato que vocês tinham para as eleições, você enxerga esse cenário, você descreveu ele. Não é que ele ignorou. Não é que ele ignorou, o Supremo... Ele ignorou a Constituição. Peraí, não ignorou, não é que ele ignorou, é que aquela quadra ali era muito complicada. Veja, o próprio ex-juiz Sérgio Moro soltou trecho de ligação da presidente da República com o assessor, dizendo que vou mandar o Messias dando parecer uma flagrante tentativa de obstrução à justiça. Então, esse juiz de primeira instância fez com que o próprio Supremo Tribunal Federal acabasse incorrendo em alguns erros. Porque algo parecia muito, aquilo parecia muito real, parecia muito verdadeiro. E a mídia criou uma narrativa muito perfeita. Faz tempo que você está falando. Você percebe como você é incoerente muitas vezes, entendeu? Não tem incoerência. Rapidinho, com todo respeito. Tá. Muitas vezes você fala assim, não, o Alexandre de Moraes, o Supremo, tomou decisões que eu considero ilegais, foi constitucionais, para prejudicar o Lula, e muitas vezes vocês falam que isso todo teve coordenação de agências internacionais. Eu já vi os petistas falando isso muitas vezes, entendeu? E aí, quando eu falo para você que, então beleza, realmente concordo, o Supremo tomou o poder, virou ele o poder moderador que coordena a política brasileira, você discorda de mim, entendeu? Você percebe como é incongruente as duas posições. Você não pode aceitar os dois fatos como sendo verdade, entendeu? Você não pode aceitar que o ministro do Supremo e o Supremo deram um golpe de Estado, tirando a Dilma, e você não pode aceitar que agora eles representam... Não, eu não disse que o Supremo deu golpe de Estado tirando a Dilma. Presta atenção. Você disse. A questão aquele foi um golpe parlamentar. Quem tirou foi o Senado. A questão que você disse. Eduardo Cunha e Senado. E foi validado pelo Supremo. A decisão final foi do Supremo. Cara, não foi do Supremo. No final, a decisão do impeachment, a decisão do impeachment, ela é o presidente. Para você entender como funciona, o impeachment, ele é presidido, as sessões são presididas por um ministro, pelo presidente da Suprema Corte. Mas o presidente da Suprema Corte, ele só vai pautar. Ele não tem poder de voto, ele não tem poder de opinião. Ele só vai ser o cara que vai coordenar a pauta. Mas eles dão opinião, cara. O Barroso falou em rede nacional, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas aí já está em outro momento. Já está em outro momento, já está depois de 2022. Não consegue acordar. Não mistura. Ivan, você não consegue acordar e entender que, na realidade, quem coordena a porra do sistema político brasileiro é a merda do judiciário. Peraí um pouco. E quando o PT falava sobre questão de intervenção do Departamento de Justiça aqui no Brasil, que já ficou provado que sim, que houve mesmo, tanto é que houve acordos espúrios da Petrobras lá fora do Brasil, coordenado por essa turma da Lava Jato, quando ele fala isso, ele fala que foi o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, e não o Supremo Tribunal Federal. O PT não imputa qualquer crime, qualquer prática ilícita do Supremo Tribunal Federal, mas sim de um juiz que, inclusive, foi considerado suspeito pela Suprema Corte. Antes do Alexandre de Moraes entrar no Supremo,
o PT fez um protesto gigantesco contra o cara, falando que ele era um absurdo, o pior cara do mundo para entrar no programa. Só que vocês mentem, cara. Esse é o problema. Mas é legítimo, cara. Quando você não conhece, é legítimo fazer esse tipo de manifestação. Vocês não são... Ivan, vocês são mentirosos, Ivan. Esse é o problema. Desde que você não esteja imputando alguma coisa falsa ao cara, como eu vejo muito falar, o Alexandre de Moraes está coordenando. Ele não está coordenando. Barbeira. Não faça nenhuma provocação para ele, não faça nenhuma provocação. Vamos fazer o seguinte, nem Ministério Público, nem partido político, nem instituições vão entrar com qualquer petição contra o Alexandre de Moraes para ver se ele vai fazer qualquer coisa. Ele simplesmente vai cruzar os braços e ganhar o salário dele mensalmente, porque ele está lá para isso. Agora, se é provocado, ele é obrigado, por lei, a decidir. Entenda isso. Ele não toma decisão tirada da cabeça dele. Só quando ele estava no TSE, que aí tem uma legislação eleitoral e tem um decreto que estipula, inclusive, poder de polícia, toda hora que eu falar político, mas é polícia, a corte eleitoral. Ela tem poder de polícia no período eleitoral. Que é um absurdo em si só, né? O que eu acho... É um absurdo em si só, porque as decisões de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, até sair leva muito tempo. Mas na política, tudo muda muito rapidamente. Então, numa eleição, hoje é uma coisa, amanhã é outra, num período eleitoral. Então, se o tribunal não age rápido, por exemplo... coordena a política, cara. Por exemplo... Barba, por favor, você ia falar. Deixa o Barba falar um pouquinho, eu quero ouvir o Barba. Não, deixa eu só concluir aqui. Tá eu e você disputando o governo de São Paulo. Eu e você. Monark e Ivan disputando o governo de São Paulo. Aí o Ivan decidiu colocar um vídeo lá na internet que o Monark come criancinha. Aí o Monark entrar no Supremo Tribunal Federal, até esse vídeo ser tirado do ar, vai levar dias. Mas a Corte Eleitoral, ela tem que peticionar imediatamente a rede e dizer, tira isso do ar, que isso é fake news, isso é mentira, isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Crime de fake news, entendeu? Se o cara tá falando que eu comi criancinha, ele tem que provar. Tá, mas aí vamos entendeu? falar de calúnia, de difamação, de injúria. Mas isso já existe a lei. Se essas leis tivessem sido usadas para punir esses casos de pessoas que estão acusando os outros de coisas que eles não fizeram, ok. Mas não foi usado essas ferramentas legais. Não foi usado. O que foi usado foi um inquérito inconstitucional e ilegal que dá o poder de polícia, inclusive, para o judiciário, que não faz sentido Artigo nenhum. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Que ele pode abrir inquérito de ofício. Eles criam as leis. Eles criam... Tipo, o Supremo Tribunal decidiu contra a Constituição que eles podem ter poder de polícia. Você tá entendendo? Não é ele que decidiu. Barba. Claro que é. Ô, Barba, eu tô bem cansado. Eu tô com fome, na real. Tô precisando comer. Pô, não para de fumar maconha, caralho. Então, aí dá larica, tá ligado? Por isso que ele não ouve. Ele tá sob efeito disso. Eu esperava, eu espero, Monark, que um dia a gente possa debater com você sem fumar essa desgraça aí, porque para ver se a gente consegue, pelo menos, é que você não vive na realidade, cabeça, bicho. Não, o que eu acho, gente, assim, fala aí, o que eu acho, desculpa, mas o que eu acho é o seguinte, acho que o debate, né, de ideias políticas e tudo mais, acho que não pode levar em consideração, por exemplo, o fato de que, como o Ivan mesmo falou, se houve um golpe, seja de quem for, naquela época em que tiraram o Lula da disputa eleitoral, se qualquer que seja a instituição foi capaz de fazer isso naquela época, ou, por exemplo, capaz de tirar a Dilma, né, do poder, eu acho que é muito impensável, na minha visão, que isso não possa se repetir ao longo do tempo. Porque se a gente mudar a narrativa de acordo com o nosso interesse, a gente não evolui no debate. E eu acho que a questão política brasileira passa muito por isso, cara. E eu uso muito o exemplo, Ivan e Monark, de a Vejamente, a Globomente, não sei o quê. Quando a Dilma foi empichada, a turma do PT, ou, enfim, o pessoal que era a favor da Dilma, eu lembro muito bem, foi fazer protesto na porta da Globo, jogaram fezes humanas na Globo e tudo mais, porque a Globo mente. Depois, os próprios bolsonaristas começaram a usar essa Vejamente, a Globo mente. Quer dizer, a gente fica com um debate muito raso e a gente não chega a conclusão nenhuma, porque a gente fica discutindo assim, na minha época foi golpe, mas agora não é golpe. Não, pode ser golpe sim, a gente tem que considerar essa opção de que realmente houve ou não houve em nenhum dos lugares. Porque deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só terminar, Ivan, rapidinho. Se a gente tem um posicionamento relacionado a um, sei lá, a uma certa ação de qualquer um dos poderes,
esse posicionamento ele tem que valer para os dois lados, porque senão fica difícil você, sabe, debater. Essa é a minha opinião. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece o professor Pedro Serrano? Conhece Hã? o professor Pedro, Deixa eu fiquei sem Pedro áudio Serrano? Não conheço o professor, não conhece o professor Pedro Serrano. Ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, dá aula na PUC, São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que se tivesse havendo qualquer inconstitucionalidade na monta dos intelectuais, especialmente juristas, que nós temos no Brasil, especialmente do campo progressista, que são pessoas muito atentas e que não vão se furtar a criticar o Supremo Tribunal Federal, qualquer tribunal que seja, com fundamentação, se estivesse se excedendo em qualquer questão da Constituição, você pode ter certeza que esses intelectuais, não por questão ideológica, eles estariam denunciando isso. Pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza disso. A questão é, quando nós tínhamos o Supremo, quando violou, e aí eu trago essa violação, e ela é flagrante, qualquer pessoa sabe, qualquer estudante de direito de primeiro semestre sabe. Quando violou o inciso 57 do artigo 5º, tudo isso foi denunciado, mas aí aparece o professor Ives Gandra, aparece o professor, acredito que aquele do impeachment em 2016, fugiu o nome dele agora, mas é um grande jurista também, muito renomado, conhecidíssimo aí, da parte mais à direita, que legitimaram esse tipo de coisa. Mas naquela época, eu não estou nem dizendo que o Supremo errou com má fé, pelo fato de que ele foi levado a esse erro, por questões conjunturais. Naquele tempo, tinha pressão social, tinha mídia com narrativa 24 horas por dia, e teve um juiz que soltou fragmentos de áudio, de ligação, para exatamente corromper a opinião pública e formar opinião também, informadores de opinião. Então, não estou nem dizendo, não estou nem entrando no mérito aqui dessa questão do Supremo Tribunal Federal ter errado, se foi na má-fé ou se foi na boa-fé, que errou. Errou. E isso é flagrante. A questão é que se hoje o Supremo Tribunal Federal, como já apontei aqui, que achei a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de suspender o decreto, suspendeu a decisão do Congresso, mas deveria ter mantido a decisão do presidente da República, na minha opinião, a decisão dele foi errada. Por quê? Porque ele deveria ter mantido o decreto do presidente e ele suspendeu a decisão do Congresso, mas não manteve a decisão do presidente, do decreto do presidente. E aí eu critico mesmo. E aí eu acho que nós temos que criticar. Isso é democrático. Agora, o que eu não posso dizer esse juiz é um bandido, é um ditador, porque não fez a minha vontade. Aí muda completamente de figura. Eu sou um cara de 13 anos que quero comer um doce e não estão deixando eu comer. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, especialmente para pessoas adultas. A gente tem que botar as cartas na mesa e discutir como adultos. Porque eu fiz a crítica aqui à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não impugnando o caráter de juiz. Não disse se ele fez na má-fé ou se foi na boa-fé. Não estou dizendo isso. Mas a questão é, quando eu falo, o cara é um ditador porque ele tomou uma decisão que eu não gostei. Mas juiz, ele toma uma decisão que vai desagradar um lado mesmo. Seja o lado da direita, seja o lado da esquerda. Quando desagradava o lado da esquerda, da direita, toda a direita, Jovem Pan, turma aí toda aplaudindo, dizendo que o Sérgio Moro era o cavaleiro de um cavalo branco que veio salvar o Brasil e tudo mais, estava corrompendo o sistema. Naquele tempo descredibilizou a mídia, descredibilizou as instituições e a política. Aí nós elegemos um pilantra, um criminosinho sorrateiro como é o Bolsonaro, e veja o que aconteceu com esse país. Desmoralizou ainda mais as instituições e radicalizou as pessoas, forçando que hoje a gente não consiga mais ter um debate adulto. Por quê? Se eu tento debater, por exemplo, no nível que você tenta, mas e o PT? Mas e não sei o quê? Vem na infantilidade. Então, eu acho que para a gente ser adulto e debater com fundamentação, você tem que estar impugnando o caráter das pessoas. Chamar alguém de ditador, dizer que vive numa ditadura. Ora, critiquei o ministro Alexandre de Moraes. Se for uma ditadura, daqui a pouco, então, estarei eu sendo torturado. Isso é uma bobagem, isso é um vitimismo, que sempre disseram que a esquerda era vitimista, que a esquerda ficava de mimimi, mas eu nunca vi mimimi tão grande como essa turma, que tá me perseguindo, tá não sei o quê. Não tá, isso se chama devido processo legal. O Lula, no período da Lava Jato, ele foi levado de forma coercitiva, teve a condução coercitiva, sem ele sequer receber uma intimação, um convite para ir depor. Levaram ele de forma coercitiva. Bolsonaro, todo depoimento que ele foi, não foi coercitivo, ele recebeu a intimação, com hora e dia marcado para ele ir lá e prestar o seu depoimento, sem holofote, sem mídia, sem todos aqueles espetáculos. Isso se chama Estado Democrático de Direito, devido processo legal sendo seguido à risca. É isso que nós estamos assistindo, a Constituição sendo cumprida. No mais, é acreditar em narrativa, para, enfim, confortar o coração das pessoas que acreditam nesse espectro político, e reforçar as opiniões. Mas o fato é
que nós estamos sim vivendo uma democracia e no Estado democrático de direito. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Segurobet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu?